No meu papo com o chefe Jackson de Schoff, nós falamos sobre a história da pizza, contamos várias histórias sobre o campeonato que ele participou em Porto, contamos a história dele. De verdade, papo sensacional. Quer conferir tudo que rolou? Só vem comigo, assiste aí. Ladies and gentlemen, welcome to the Fat Food Show with André da Trato. Fala pessoal, beleza? Começando para vocês mais uma vez, Fat Food Show, oferecimento 24 Print Embalagens e Creme Americano. Já queria de cara agradecer os nossos patrocinadores, Seara Food Solutions, Expresso Delivery, Gulodice e Fornoflex. E falando em Fornoflex, o meu convidado é do universo da pizza. Vocês já viram, claro, aqui embaixo, nada mais, nada menos que o nosso campeão, o cara que trouxe para o Brasil um título importantíssimo, Chefe Jackson. Muito Schoff. bem. Isso. Chefe. Ótimo. Obrigado. É uma honra Que eu derrubei? estar aqui. Derrubei o bacon. Tá lá, caiu Pronto. o bacon. Bom. Prazerzaço te ter aqui. Meu, que honra. Que Prazerzaço. honra, de verdade. Vamos, antes de entrar para a história, vamos falar desse título que está latente e que aconteceu agora. Aí depois eu quero contar a sua história para a galera. Vamos Mas lá, já vamos vambora. prender eles no episódio e contar esse título. Que campeonato foi esse? Conta pra gente. Então, eu muitas vezes até falo que é um grande encontro, mas a história é o seguinte. Antônio Mezzero, pizzaiolo italiano, que tem uma pizzaria em Porto, em Portugal, e ele resolveu fazer uma grande brincadeira, juntar 3 patrimônios históricos da humanidade, ou 3 patrimônios da humanidade, né, imateriais e tudo, em um evento, né? Centro Histórico da cidade do Porto, o vinho Douro e o vinho do Porto, que também são patrimônios da humanidade, e a profissão pizzaiolo, que desde 2017 também é um patrimônio da Unesco. Que legal. Né? Então é muito legal. Então a brincadeira é esse grande encontro. Né? Isso acontece lá no Palácio da Bolsa, um palácio histórico, mas o desafio é mais do que isso. Esse ano, por exemplo, nós éramos 14, então 14 países do mundo. Nós tínhamos o desafio de levarmos ingredientes de cada país. Nossa, que da hora. E conseguirmos criar uma pizza, 2 na verdade, que harmonizassem com vinho do Porto e com vinho Douro. Então, é um desafio quando você imagina que eu fui do Brasil, mas nós tínhamos lá japonês, australiano, sueco, alemão, sérvio. Nossa, é um baita desafio mesmo. Cara, desafio americano, argentino, colombiano, porto-riquenho, italiano, francês, espanhol e português. Então, um desafio muito, muito legal. Quando a gente imagina que lá a gente teve carne de rena, lá nós tivemos pizza com bastante carne, imagina que o argentino levou, isso, o americano levou trufas americanas. Quem que levou carne de rena? Curiosidade minha. Sueco. Sueco. Que é normal, eles na cultura deles faz parte, né? Então a gente brinca até, falava que o Papai Noel ia pegar ele de jeito ali. Ele estava acabando com as renas, é verdade. E aí, esse era o grande desafio. Né? Criar uma harmonização com ingredientes de casa. Pizzaiolo de cada país, pizzaiolos realmente assim, super... Cara, o italiano, por exemplo, 4 vezes campeão do mundo, né, lá em Parma. Então, gente com experiência, gente que nome. Tem uma história na sua cidade, no seu país. Então, era um grande desafio. Eu tive a oportunidade, foi a 2ª edição esse ano, a primeira foi em 2018. Eu, o sueco e o argentino, Pablo... e vou lembrar o nome do meu querido amigo. Bom, no caminho você lembra. Vou lembrar. E aí nós já tínhexemplo participado da primeira edição. Fomos para lá com esse grande desafio de encantar, porque lá estava, além de, por exemplo, o senhor Starita, dono da Starita, uma pizzaria tradicionalíssima de 1900. Napolitana. Sorbilo, que é uma pizzaria super respeitada também napolitano. O maior, cara que é o maior técnico ou entendedor ou crítico, a palavra, não sei, de
vinho do Porto e Douro do mundo. Eles eram jurados? Ou... Eles eram jurados. Isso que eu ia te perguntar agora. Então eles estavam lá, daí foi chefe de cozinha italiana, foi gente de Portugal, tinha um grande chefe também português participando. Então, gente que vive isso no dia a dia. Sim. E nós tínhamos esse desafio de encantá-los. Não era só fazer uma boa pizza, tinha que harmonizar. Harmonizar. Baita desafio. Tá? Não, é um desafio porque, ó, até voltando em 2018, eu levei uma pizza que conseguiu fazer essa história do encantamento, né? Ela tinha uma calabresa, pimenta rosa, nós vamos falar dos ingredientes. E só que eu errei o tempo de abertura do vinho. Eu fui desclassificado, tendo uma pontuação muito boa. Então, Poxa. E essa é a beleza, assim. Na verdade, eu acho que ali ganhar é uma coisa assim, porque alguém também tem que ganhar, né? Até falando de Copa do Mundo é a mesma coisa. Nós temos que jogar aquele momento, que nós não temos muito assim, nós temos que ir lá e fazer a pizza. Sim. A hora que você botou a pizza no prato, não tem mais como voltar atrás. Nós Tá temos entregue. que ir apresentar, mostrar, sonhar com essa pizza antes, imaginar o que ia acontecer, né? E tudo. E esse ano, especificamente, por exemplo, tem um sorteio que acontece um mês antes do campeonato. Tá. E nesse sorteio, cada casa do vinho do Porto e Douro é sorteada para um pizzaiolo. Esse ano eu tive, na primeira vez eu estava com a Grants, e esse ano a Ramos Pinto. A primeira casa que trouxe vinho do Porto para o Brasil. Em Que da hora. 1889. Você tem acesso a esse vinho antes para você provar, para você... Então, foi o que eu fiz. Então, assim que teve o sorteio, no dia seguinte liguei, falei com eles, então recebi os vinhos, testei até um vinho diferente. E aí, conversando, me contaram uma história incrível. A primeira vez que o vinho do Porto foi engarrafado foi para o Brasil. Eles vinham em barris, né? E engarrafaram e fizeram uma garrafa especial de 500 ml. Só ela tem essa garrafa de 500 ml. E aí passou, aliás, com o nome do fundador da casa, o senhor Adriano Ramos Pinto. Então o vinho chama Adriano. Né? E como ele era menor do que todo mundo, hoje ele é muito conhecido no mercado como Adrianinho. Né? A hora que eu descobri essa história, descobri que foi o primeiro vinho que veio para o Brasil, o brasileiro que experimentou vinho do Porto pela primeira vez, experimentou o Ramos Pinto, eu dispensei um vinho muito melhor, um vinho com 20 anos, com 10 anos a gente também tinha, para um vinho de linha. Né? Apesar que vinhos do Porto, todos têm um diferencial. Mesmo o vinho mais novo tem no mínimo 8 anos. Mas mesmo assim foi uma atitude arriscada, né? Sim, mas era a história, era ter a chance importante de contar essa história que ligava ao Brasil. Aham. Né? E aí começou então a busca por ingredientes brasileiros, num país como o nosso, que é enorme de ingredientes. Vocês também vivem isso quando tem que criar algum sabor e tudo. E aí eu levei, só para você entender, nessas duas pizzas do coentro, que o nosso Nordeste usa muito, e o norte de Portugal também, onde fica a cidade do Porto. Pimenta rosa. Levei cumaru. Cumaru é a nossa baunilha, entendeu? E é incrível, incrível mesmo, assim, de perfume, de sabor. Levei goiabada, né? E a gente trabalhou com isso. Em teoria, super simples, né? Mas a construção... Linguiça Blumenau, que apesar de ser de uma cidade e ser exatamente isso, um produto que descendentes de alemão, os alemães quando vieram, eles tentavam fazer algo que eles comiam lá na terra deles. E aí... o que eu ia falar agora, que talvez para criar alguma coisa brasileira seja tão difícil por conta disso. Sim, porque... De norte a sul muda tudo. Exatamente. Se você fazer uma pizza usar ingredientes só do sul, você monta, sei lá, talvez uma pizza quase europeia. Exatamente. Agora, se montar uma pizza do norte, é completamente diferente. Outra história de aroma, de sabor, de tudo. E aí, essa mistura, né? Quando você vai colocando os ingredientes. Então, eu tenho um vinho muito forte, que é o vinho Douro.
Né? E eu tenho um outro vinho que é licor, né? Um vinho de 20 graus de teor alcoólico, mas licoroso, incrível. Como que você vai harmonizar isso? Então, perguntar, aprender, entender como os jurados iam fazer isso. Temperatura do vinho, eu perdi por causa disso da outra vez. Dessa vez fiquei atento, coloquei mais de uma garrafa na geladeira, para a gente conseguir entender em qual momento seria a apresentação e apresentar o melhor também para os jurados. Passamos dias lá em Porto, que foi incrível, porque a gente... Deixa eu só fazer uma pergunta, sem te cortar. No meio disso, você é pizzaiolo, né? Um chefe pizzaiolo. Então, dos ingredientes, sua praia. O vinho também é? Você também é um sommelier ou você foi estudar? Não, fui aprender... Para harmonizar. O aprendizado começou lá atrás, quando você descobre e fala, pô, mas a pizza estava legal, o que aconteceu? E aí aprender mais sobre isso, porque uma coisa incrível dessa pizza que hoje faz parte da minha vida, que é a pizza napolitana, como a gente chama no Brasil, ou a pizza de fermentação longa, o grande negócio dela é que ela nos traz uma outra experiência. Leveza, sabor, digestibilidade, é isso que muda. E aí, quando eu tenho isso pronto, eu posso colocar a minha pizza sendo servida com cerveja, com chopp, com uma cerveja artesanal, com suco, com vinho, com drinks. E esse é um mundo incrível, porque muda experiências todo o preparo dentro de uma pizzaria, né? Sim, claro. Então, até voltando lá, quer dizer, a pizza em si que eu fiz, eu fui atrás de queijos 100% brasileiro, falamos da linguiça Blumenau, que hoje era uma tentativa de fazer uma linguiça alemã, que virou uma coisa nossa, porque não tinha o mesmo ingrediente, mas e é saborosíssimo. Levei uma linguiça picante que a gente prepara. Aliás, é muito importante falar, os embutidos e tudo fazem parte de vários países, mas do jeito que nós preparamos, a nossa calabresa, ou hoje nós temos muito uma linguiça cuiabana, vários, nós temos um universo, são brasileiros também, nesse modo de preparar. E aí levei então essa linguiça picante, queijo Minas, todo mundo, né? Nosso queijo Minas para levar isso. Levei um queijo muito especial chamado Mogiana. Ele é um queijo com 4 meses de cura. Ele é um queijo laranja, mas por causa do urucum, que também de onde que é nosso. Então, eles são daqui da cidade de São Paulo, na verdade, de Amparo, da Fazenda Atalaia. Fazenda Atalaia produz, cara, requeijão de corte, Fazenda faz um monte Atalaia de coisa. E também um outro queijo muito especial. Esse queijo me encantou pela cor. Eu, lógico, já imaginei na hora alguma coisa verde em cima dele, que ia ser legal, e a gente vai falar disso. Mas o queijo Tulha, ele é muito, muito especial. Por quê? Ele... Nunca provei esse, eu nunca provei. A Tulha é o nome que se dá para um depósito que as fazendas de café construíam, para armazenar café em primeiro lugar e algumas milho e tudo. A tulha é preparada as paredes com parede de pau a pique. A parede de pau a pique, ela é feita de uma estrutura de madeira e barro, né? Bom, e barro prensadinho. Prensadinho. 300 anos depois, descobre-se que dentro da tulha, desses depósitos que a Fazenda Atalaia tem, existe uma temperatura exata e igual sempre e uma umidade também determinada. Nós estamos falando de 15 graus, de 68% a 70% de umidade. O que acontece com isso? O ambiente perfeito para preparar um queijo. O Tulha é exatamente isso, é um queijo com 12 meses de cura, zero de lactose. A partir de 6 meses a lactose foi embora do queijo pelo próprio processo de cura. Saborosíssimo. Coincidência, esse ano ganhou ouro no campeonato mundial de queijos. Se a gente fosse levar, da mesma família do parmesão, desses queijos. Basicamente, você apelou. Então, e olha, é do outro mundo o sabor.
quando eu fui lá na fazenda experimentar, foi realmente paixão mesmo. Eles têm vários outros. Aí levei então esse queijo que a gente utilizava, ralado, né, em cima da pizza. Nessa pizza especificamente, levei como ingrediente surpresa o cumaru, que ia também no final, e jabuticaba. Uma compota de jabuticaba. A Maria Preta é uma empresa que faz todos os doces de jabuticaba, inclusive faz até mostarda de jabuticaba, geleia, e aí ela prepara essa compota incrível que parece uma azeitona. Só que quando você morde, a surpresa. Né? E finalizei essa pizza com a cor verde. Um pesto feito de coentro, castanha de caju e um pouco do nosso tulha também, para dar o sal. Então, a brincadeira nem imaginar essa explosão. de cores, e é isso, assim. E é claro que é o que eu também sempre falei para todo mundo. É encantar, é contar história, é tudo, e é fazer, eu acredito de verdade, assim, nos meus treinamentos eu falo isso, é fazer com amor. Eu sempre cito que a pizza mudou e salvou a minha vida. Comecei trabalhando com publicidade, amo, né, a publicidade como tudo. Pera, nós já vamos entrar na sua história. Segura, não entrega o ouro. Eu quero saber, a gente fez agora no ano que passou um campeonato de hambúrguer com o Hambúrguer Grill. Foi uma dinâmica muito legal, muito louca também. E aí eu tô meio nessa vibe das dinâmicas. Como que é essa dinâmica desse campeonato? É mais de um dia de campeonato? Quantas pizzas você fez? Então, eu quero entender essa dinâmica, curioso. Muito legal. E eu lembro lá atrás, eu citei a palavra encontro. Então, o campeonato começa com todos chegando na cidade de Porto, né, 14 experiências diferentes, gente que nunca se viu. Ficamos no mesmo hotel. E aí a gente passa os primeiros dias vivendo experiências. Museu do Vinho, para conhecer dessa história do vinho, conhecer mais dessa cidade, circulando nessa cidade, preparando depois, fazendo compras junto. Muita gente teve que fazer compra, né? Curiosidades à parte, literalmente assim, quando nós chegamos no aeroporto, parecia o Alerta Aeroporto, o programa que tem, o cara estava na porta, só faltou ele falar, Jackson, entra aqui, por favor, porque ele já sabia que tinha comida na mala, já tinha sido escaneado, entrou, mostrei a comida, né? Queijo, carne, e a resposta foi simples. Não pode. Não pode. Só não pode queijo e só não pode carne, o resto pode. Eu falei, bom, eu só tenho queijo e eu só tenho farinha carne. Eu não trouxe, Miguel. Não. Ó, curiosidade, o pizzaiolo de Porto Rico quase foi preso em Londres. Porque ele trouxe uma farinha. Especialista em mix de farinhas. Ele levou várias farinhas, todas no avião, desceu em Londres. Loucura, quase foi preso. Mas assim, então a experiência começou desde aí. Mas a dinâmica Mas e aí agora? Peraí. Mas e aí? E os queijos? Como que você fez? Olha, não pode. Contei a história. Expliquei, olha, é um campeonato, as pessoas estão aqui, eu já participei. Não, vou chamar meu supervisor. Veio mais um. Mesma Por conta de regras sanitárias, né? Regras sanitárias, não pode. Mas, tá tudo no vácuo, tudo aqui, nome, validade. Não tem jeito. Conto de novo, insisto, vamos resolver isso. Chamaram o chefe do aeroporto de Porto. Ele veio, olhou, contamos a história, ele olhava. Ele falou, não pode. Eu falei, olha, é um campeonato, Antônio Mezeiro, é importante. Olha, as quantidades não são grandes, é só para o campeonato e tudo. Eu sou pizzaiolo. Ele no final olhou, falou, não pode. Fecha essa mala, feche agora essa mala e suma da minha frente. Vai embora que eu não quero mais olhar isso. Eu conheço o Antônio Mezeiro e eu sei do campeonato, pode ir. Então, as coisas, né, acho que quando tem que ser... Colaboraram para o bem. Aconteceu, foi muito legal, tenso, mas depois rindo disso. É para a história, né? É legal por isso. Exatamente. Então, fizemos compra juntos, passeamos nessa cidade incrível que é Porto, né? Porto
mudou o meu conceito, assim. A gente vai lá em Porto e come bacalhau, acabou a graça, porque a gente não... E comer sardinha, é a cidade da sardinha, né? Também é um negócio do outro Então você mundo. conseguiu fazer esse network, essa troca de experiência, foi legal. Fizemos até visita. Hoje, Porto é a cidade que tem uma hamburgueria daqui de São Paulo, né, que está lá, do nosso amigo do Fi Fernandes. Holy Burger. A Forno, o Holy Burger está lá. E fomos comer hambúrguer, fomos comer lá, é claro. Né? Foi também legal conhecer, experimentar e viver essa história com cada um dos pizzaiolos. Poder conviver, conhecer, trocar informação, tentar se comunicar, porque nem todo mundo, o japonês, por exemplo, a gente fala, japonês deve falar, já acho que ele nasce falando inglês, não fala, né? E ele, japonês, assim, difícil se comunicar, né? E aí tivemos um dia muito especial que foi o dia do preparo, de preparar esses ingredientes, de preparar tudo, todos juntos. Não é que era aquela história, não pode ver. Quero, nada, todo mundo junto, um ajudando o outro, está precisando de alguma coisa. Então era isso. Por quê? Porque de verdade e eu acho que é isso que é a história, é isso que faz o Antônio Mezzero falar que esse é um campeonato mundial de verdade. No sentido de culturas diferentes se encontrarem e tentarem fazer algo ainda inovador, algo ainda encantador. Né? Então a dinâmica começa, conhecimento, passeios, compras, preparo de massa, testes. Nossa, tem todo um ritual envolvendo. Encontro com os enólogos, os especialistas de cada casa de vinho do Porto e Douro. Eles trazem uma série de vinhos para que a gente experimente. Eu tinha conseguido testar antes, depois que eu realmente entendi a história desse que eu acho uma história incrível. Que foi do vinho que você escolheu, do Adrianinho. Eu preferi fazer algo diferente na pizza e não no vinho. Fizemos as apresentações. Esse ano teve uma coisa, um outro ingrediente especial. A organização convidou jornalistas de cada país. Eles levaram os jornalistas, literalmente é isso, eles pagaram para que esse campeonato fosse noticiado no mundo todo, não somente em Portugal. Então, por isso que chegou até a gente também, todo esse barulho. Foi muito, muito legal, entendeu? No meu caso, levei, assim, foi uma equipe da Bandeirantes, do Jornal da Band News, e foi também o Marcelo Duarte, que para mim tem um sabor, assim, foi muito feliz, assim, porque foi o primeiro crítico que falou da minha pizza. Né? Ele foi o primeiro cara que, lá em 2014, comeu na Vitúcio e comentou sobre a pizza e falou. Tive a honra de tê-lo depois por anos como cliente da Vitúcio. Né? Isso é muito legal, né? E é um jornalista incrível, o cara que escreveu o Guia dos Curiosos e tudo. E a equipe da Band, cara, eles se encantaram também, sabe? Todo mundo, e não todo só mundo de sentiu essa Jackson, energia, não, né? de entender Não, a energia do que estava rolando, assim. Jornalistas da Sérvia, jornalistas de Portugal, então foi muito, muito, muito... Cara, como a gastronomia, né? Eu não consigo nem falar só a pizza. Não, a gastronomia. A gastronomia consegue gerar esse clima, esse encantamento, é impressionante. Foi uma noite incrível, todos na pizzaria, a pizzaria fechada, todos os pizzaiolos, 14, não é que a pizzaria é enorme, cada pizzaiolo com no mínimo duas pessoas de cada casa de vinho do Porto, mais os jornalistas, né? Então foi uma noite incrível, todo mundo fazendo pizza, experimentando pizza e tudo mais. Então foi realmente demais. Assim. Parabéns mais uma vez. E termina tudo no terceiro dia, um dia inteiro dedicado à competição. Né? Aí todos lá com todos os ingredientes, o pré-preparo, tudo, numa ordem sorteada. Começamos então as apresentações às 11 horas da manhã e aí fomos até às 8 da noite. E cada um de nós tínhamos que preparar então 2 pizzas diferentes, uma para... Bom, peraí, antes de continuar com o episódio, vamos fazer uma pizzinha Seara pra gente? Bora? Aí, ó, falei que era rapidinho? Se liga só, ó,
Continua assistindo o episódio aí, ó. Qualidade vai te surpreender. Valeu! Harmonizar com o vinho do Porto e uma para harmonizar com o vinho do Douro. Tá. Sorteio, a gente então começava as apresentações. Primeiro apresentamos a pizza para o vinho Douro, aí depois parava, mudavam os jurados, a apresentação para o vinho do Porto, contagem de votos, e aí dos 14 eles pré-selecionavam 7 para cada categoria, tá? E aí nós reapresentávamos a pizza, né, para ter essa chance. A bancada de jurados mudava, para que você realmente fizesse todo o encantamento, porque daí era uma avaliação de notas. Uma curiosidade sobre a harmonização, ela é feita da seguinte forma. Primeiro, coloca o vinho, não, desculpe, a primeira parte, pedaço da pizza, um pouco do vinho, espera, um pouco do vinho e um pedaço da pizza. Então, até o ponto... Indo e voltando. A gente colocava alguns ingredientes, tipo, em que lugar estava a jabuticaba, em que lugar estava a pimenta rosa, para quê? Para gerar essa explosão de sabores, né? E isso todos foram também preparando, né? E após essa nova apresentação, então aí contagem final de pontos e tudo. E mais do que 2 categorias, esse ano nós tivemos uma terceira, que era a categoria de técnica, a categoria de pizzaiolo, era isso, né? E aí foi Era avaliado a técnica, a habilidade. forma de abrir a massa, como você preparou, como você colocou ela no forno, como você colocou ela na pá. Então, eles observaram absolutamente tudo. Tudo. Eu sabia, por exemplo, de uma coisa interessante. O jurado, né, o senhor Starita, e eu sei que ele, como napolitano, os napolitanos puxam a pizza para pá. E não a pá. E não colocam com a pá. Eu de verdade, prefiro, e eu não quis correr o risco, sabendo que eu ia perder ponto realmente de técnica, mas eu não queria perder ponto da pizza. Tá. Né? Então, eu fiz... Então, tudo é realmente uma apresentação, um jogo, né? E muito legal, né? Todo mundo sempre fica nervoso, então qualquer campeonato, sim. é normal. Mas eu sempre falo isso para os meus alunos e para quem eu treino. Divirtam-se. E aí eu tinha que Não fazer esquece isso qual também. que é a relação Fui ali. lá, me diverti, realmente encantar, contar história para eles, né? Contar essa história. E era emocionante porque eu estava contando a história do meu país. Sim. Do ingrediente do meu país. Cada ingrediente eu tive que aprender. E isso é muito legal, né? E aí todos eles, né? E cada um leva uma historinha. Eu lembro do menino da Colômbia, ele levava, que faz parte deles como um boneco da sorte e tudo, um bonequinho preparado. Então, isso muda, faz você ganhar? Não sei, mas isso é uma história. Sim, isso Encanta, é cultura, né? Isso é cultura. A gente estava lá fazendo esse encontro. Sim. Levando cada país para dentro, né? Diferente dos campeonatos, que são incríveis também, onde a gente vai lá para fazer ou só napolitana, ou só marinara, ou alguma outra categoria, ali era uma história. Ali já está tudo englobado, assim. E cada um levando o seu país. Isso foi muito legal. Fizemos passeios juntos, fizemos amizade. Né? Hoje, saber que, cara, tenho amigos que eu sigo, espalhados que pelo me mundo seguem, aí. isso é muito legal. Maravilhoso, que louco. Mais uma vez, parabéns por ter trazido esse título. Imagina, foi muito legal, realmente foi emocionante. Legal, emocionante, poder dividir isso com todos eles também, né? Participar dessa história. E assim, eu estava lá, cara, de verdade, assim, literalmente, estava sentado, falando, olha, foi incrível, né? Já tem o 3º lugar, teve a classificação. Eu participei das 2 finais, então as minhas pizzas foram classificadas tanto para a final de Douro quanto do Porto.
E já era isso, já me tinha me deixado muito feliz. Uhum. E aí no final, assim, quase que eu tive, né, dar um salto assim. Você ganhou na Vinha do Porto. Vinha do Porto. O campeonato é o World Stars Pizza and Port Wine. Uhum. Então é um encontro do mundo, dessas estrelas aí. Foi realmente Que louco, lindo. E depois de tudo, né, de tanto tempo, assim, quer dizer, não tem tempo para você, por isso que eu falo, desista, não desista nunca, vai fazendo, faça com amor, foi divertido, foi emocionante, realmente é uma experiência que todo mundo merece. O mais legal é que o chefe Jackson, já conheço há algum tempo, é sempre com esse sorrisão, sempre feliz falando de pizza, sempre feliz, sempre brincando. Inclusive, antes de gravar, estava ali brincando. É um jeito muito característico. Mas o que eu quero saber agora, né? A gente meio que contou o fim, entre aspas. Isso. Eu quero voltar um pouquinho para o começo. Tá Como bom. começou essa paixão por pizza, ou bem dizer, gastronomia? Aonde você se encontrou com isso? Onde surgiu a paixão? Começou de verdade na minha infância. Eu sou bisneto de italianos, mas de uma família clássica brasileira. Pelo lado da minha mãe, eu sou bisneto de italianos, mas a minha bisavó casou, né, com um português. Isso tudo no interior de São Paulo, né, e ali já começou a mistura, né, e meu avô, pai do meu pai, búlgaro, chegou no Brasil. Onde tem trabalho, onde tem dinheiro, naquela época lá, tem que ir lá para o interior do Brasil, está construindo a estrada de ferro, lá no Pantanal, Nossa. E lá foi ele. Chegou lá, a coisa mais maluca que poderia acontecer, um búlgaro altão, de olho azul, cabelo preto, típico do leste europeu, se apaixonou por uma índia, literalmente, uma guarani, se apaixonou, casou com ela. E aí veio já a família do lado do meu pai. Então, índios, búlgaros, portugueses, italianos, tinha... Que acabar em pizza. Virou isso, vivemos uma coisa incrível. A família italiana é assim. O meu avô de pequeno, eu lembro disso, assim, ele ia na minha casa domingo, era o dia do nhoque, era o dia do macarrão, e era o dia dele colocar soda no vinho e dar para os netos. Assim que era. É assim que eu faço com hoje a minha esposa, ela é avó, e aí fiz a mesma coisa com meu neto. Então, isso vivia com a gente, né? E aí... a tradição tem um peso, tinha, né? 3 filhos homens, a minha mãe acordava domingo e falava, hoje é dia de nhoque, quem não fizer, além de apanhar, não vai comer. Então, vinham para a mesa, eu estava presente, e isso foi... Começou a cozinhar por amor? Não cozinhava, ou não comia ou apanhava. Ou não comia ou apanhava, então, mas era incrível. E aí, em 90, eu tinha saído da faculdade de publicidade e eu fui para a Itália, morei 2 anos. Lá eu conheci a pessoa que me ensinou de verdade a cozinhar e essa paixão, essa coisa que existia, voltou como paixão. Eu voltei em 92, eu passei a ser aquele amigo que cozinhava na casa de todo mundo, trabalhando com publicidade, com propaganda, e aí foi até 2007, quando eu falei, cara, eu quero parar com isso, eu quero viver do que eu gosto dessa paixão. Né? Eu amava e amo a publicidade, é uma profissão incrível, mas eu queria cozinhar. E aí, então, fui mais fazer do que curso. só cozinhar para amigos, você queria viver Cozinhar. disso, de E cozinhar. aí fui fazer o meu primeiro curso de pizzaiolo, para aprender a técnica de como preparar aquela pizza que eu amava comer, né? E aí vale a pena citar. Comia na Esperança, em São Paulo, a pizza da família Taralo, o meu amigo Tito, e... era a pizza que eu comia, margherita, speciale, né? A gente brincava na agência de propaganda e tudo. E aí eu fui aprender. Foi sua primeira referência. Em 2010, aí eu montei a minha primeira pizzaria, era uma pizzaria pequena. Ela era preparada com ingredientes orgânicos, então farinha orgânica, tomate Já era fermentação? orgânico, já era fermentação longa.
Tá? É ainda uma farinha nacional. Aonde que era, chefe? Era na Leopoldina. Leopoldina. Eu morava na Carlos Weber e montei uma pizzaria. Era uma pizzaria delivery que fechou na Mergentália. Fiquei lá quase um ano. Tá. Aí, essa pessoa, o Alfonso Taralo, que me ensinou a cozinhar, ele já morava, era um amante do Brasil, tinha pizzaria, tinha restaurante, na verdade, em Ubatuba. O restaurante está lá até hoje. Falou, Jackson, larga essa vida, cara. Tá aí de novo, né? Vem embora para cá, vamos fazer uma pizzaria em Paraty. Paraty, fiz um verão lá, foi especial, incrível. Paraty é uma cidade mágica e fantástica. Paraty é mágico. Né? E passou esse verão, ele falou, o que você quer fazer? Quer ficar aí ou quer montar uma pizzaria aqui em Ubatuba? Paraty é engraçado. O que tem em Paraty? Não sei, cara. Só sei que Paraty é diferente. Exatamente. Ela é. Não sei explicar o que é. A definição é simples. Paraty no verão, toda noite é sábado. Então, toda noite tem gente do mundo inteiro. Né? Ela tem esse encantamento. A única cidade portuária de embarque de ouro do mundo que nunca foi invadida por piratas. Né, essas curiosidades. História. Chefe Jackson adora história. História de é um contador de histórias. Mas é isso. E aí, voltamos para Ubatuba, montamos em 2013 o Vito Colonna, Vitúcio, a pizzaria do bairro que eu morava em São Paulo, falou que queria aposentar, mas gostaria de passar a pizzaria dele para alguém que ele tivesse certeza que amaria aquela pizzaria também. Ele queria ver o sonho continuar. Voltei, fizemos, no fim da história, mais 2 amigos, acabamos comprando essa pizzaria e lá eu fiquei até 2017. Eu saí porque em 2016 eu participei do único reality show do mundo de pizza. É mesmo? E Você aí, não sabia? Aconteceu, foi a maior rede de televisão do Chile que preparou. Pizzaiolos também do mundo inteiro. Então eles saíram e viajaram o mundo. Nápoles, Barcelona, Nova York, São Paulo, Buenos Aires e o Chile. Então, em cada cidade eles escolheram um pizzaiolo que trabalhasse essa arte da pizza napolitana, que fizesse a melhor marguerita de cada país. E aí nós fomos para lá e fizemos um reality show mesmo. Foram 14 dias, né, de gravações e tudo. Foi legal? Foi uma experiência legal? Foi muito legal. Fiquei em terceiro lugar. Né, nós éramos 6. Fiquei em terceiro lugar. Foi incrível. Quem ganhou foi o italiano. Em segundo lugar foi o nova-iorquino. Curiosidade, todos eram napolitanos, menos eu. Então já era uma honra estar no meio de napolitanos, de famílias napolitanas clássicas de cozinheiros e pizzaiolos. Somos amigos até hoje. Mas era reality, porque reality a galera tá pensando agora no BBB e na Fazenda. Reality Masterchef. Tá. O Masterchef tinha acabado a primeira edição no Chile. Nós entramos, fizemos então as gravações e aí depois lançou. O programa, ele tinha começo, meio e fim. Ele começou sendo só mais um programa num sábado, que é a noite especial do Chile. Terminou em segundo lugar na audiência chilena. Uau! Quando nós fomos para um reality de pizza é muita coisa. Pizza. Quando nós fomos para lá, as pessoas já sabiam o nosso nome, gritavam o nosso nome na rua, porque daí cada um tinha se identificado com algum chefe, com algum pizzaiolo. Era uma experiência incrível, nova, assim, né? Foi gravado no Chile mesmo? No Chile, em Santiago. Outro lugar apaixonante, tá? Incrível, incrível. Fui pro incrível. Chile uma vez, me apaixonei pelo Chile. Incrível. Quase morei lá, isso ninguém sabe. Olha que... Quase morei no Chile também, já que estamos contando história, quase fiquei lá. Apaixonante, realmente isso. E um país com várias coisas interessantes, né? Tá no Atlântico Sul, então você tem lá King Crab, lá você tem... polvo gigante, lá você tem... E aí você tem a ligação com a cultura também peruana dos Andes, muita pimenta, os camarões, é um negócio do outro mundo. Né? Fora clima, que é um negócio absurdo, de deserto a... Tem tudo e num país super pequeno. Pequeno, ele é estreito, enorme, um país que tem uma capital, uma cidade, tem metade da população do país morando nela. Então, e que tem terremotos todo dia, tem isso. Então, foi uma experiência incrível participar disso. Quando eu voltei, então, começou muita gente a
Jackson, chamar, consultoria, começou a aparecer isso. Em 2017, isso era uma realidade já, e eu ficava menos tempo do que eu gostaria e do que os clientes da Vitúcio mereciam. Eu sempre fui nas mesas dos clientes todas as noites, conversar com eles, perguntar se estava bom. Tu estava conseguindo fazer mais isso? Eu não estava fazendo e era injusto. Saí e comecei então a me dedicar à consultoria, né, ou a montar a pizzaria. Foi um grande aprendizado, porque quando você é consultor, não é lá dar a receita e ir embora. Eu acredito de uma outra forma. É ir lá, entrar no teu mundo, entender o que você também sonha, o que você imagina e fazer o melhor. Chefe, desculpa te cortar, já falando de consultoria, Tá. não te incomoda que nós somos, a maioria do meu público é do hambúrguer, Sim, a grande maioria que me segue. Tem bastante gente da pizza já, o que eu estou muito grato também, valeu galera da pizza estar colando para assistir. Te incomoda essa relação do pessoal de outras cozinhas indo fazer pizza napolitana e nem todos com esse mesmo carinho e paixão que você fala? Porque o que eu vejo da pizza napolitana é que tem um amor envolvido. E tem muita gente indo para a pizza napolitana porque é mais prático, porque é um produto com um ticket médio bom de vender, Sim. com bom lucro. Obviamente que a gente não pode esquecer isso, não pode ser só romântico, Não, né? não é, a gente não, está falando mas de é negócio. Mas não te incomoda? Então, no começo um pouco, mas hoje, na verdade, enriqueceu muito mais para mim. E dois exemplos simples. O mundo da pizza, por que ele é atrativo também por outro fator? Comparado com o mundo do hambúrguer, finalizar uma pizzaria, eu finalizo em 1/3 do tempo que se finaliza uma hamburgueria. Eu tenho tudo limpo, eu tenho tudo mais simples, um produto com muito menos pré-preparo. Muito menos. Então, é até engraçado falar muito menos, mas assim, é porque tem realmente menos pré-preparo e que chama atenção, ele é mágico, né? É demais. Eu prefiro hoje que quanto mais pizzarias boas abrirem, melhor será, porque as pessoas não vão aceitar mais comer coisa que não é boa. Eu acho a pizza tem um negócio mágico que, ao mesmo tempo que ela tem um glamour de uma pizza napolitana, de casas com uma decoração muito legal, ela é muito street também, né? É uma comida que na Itália se dobra. Na rua, sai comendo andando. Sai comendo andando. E a minha relação com o mundo do hambúrguer, dessas coincidências boas, eu tive... hoje eu digo, para mim é realmente uma honra, mas o prazer também, sou amigo hoje do Fih Fernandes, e ele veio treinar na minha pizzaria quando eles iam montar a forno. Ele, o Dani... O Silas. O Silas, na época, era meu pizzaiolo. Trabalhava comigo. O Silas esteve aqui também. Tive essa honra de tê-lo lá e de participar desse momento da mudança, de quando ele foi para forno, de todo esse processo que ele passou. E hoje eu tenho de verdade, eu falo isso para ele, falo, Silas, cara, se falar assim, eu não chego aos teus pés. O que você hoje faz, e junto, né, essa construção que eles fizeram. Então, ali começou a minha história com hambúrguer. E fiz várias pizzarias de hamburgueros por causa dessa relação. Sim. Porque a admiração que as pessoas tinham pelo projeto Forno, né, e o Fih sempre foi muito gentil. Falou, cara, a pizza, quer falar da pizza? Fala com o Jackson. Né? Passei por isso alguns dias atrás com o Júnior, né? O Júnior Peto da Jones, e que tem a Napos Pizza, a mesma situação. Passei essa honra de conhecer vocês. Que incrível quando a gente foi brincar de fazer pizza, né, junto. Aquele dia foi espetacular, muito legal. E de levar o mundo de vocês lá para dentro, porque é um mundo novo. Né? Quando a gente fala o mundo novo do picles, o mundo novo de outros sabores. A gente fez na Fornoflex aquele dia pizza com picles, com uma pegada completamente americana, com pulled pork do nosso amigo Mena. São sabores, são incríveis. A construção maluca mesmo. Diferente. Então, no começo eu ficava pensando,
Agora, o que eu realmente determino, eu vejo o que é de verdade bom. Né? Eu fiz no Rio de Janeiro uma pizzaria, a Ode, e ela realmente conquistou um mercado, um público, no meio do Leblon, fazendo pizza napolitana com gente comendo em pé. Né? E hoje nós estamos fazendo a segunda casa deles, onde vai ter comida também, e onde nós vamos ter surpresas. Né? Desde essas, como a gente faz num campeonato como em Porto, ter goiabada numa pizza salgada e que harmoniza com vinho, ter uma jabuticaba. Então, é possível sim fazer isso. É óbvio que vamos, sem desmerecer ninguém, mas vamos respeitar a história. Eu tenho muita coisa que eu olho e vejo, para mim não é pizza. Porque amo uma comida russa chamada estrogonofe. Eu acho que ela não está na pizza. Mas tem um monte de gente, no Brasil a gente come de tudo. Estou dando um exemplo, é assim. Mas hoje eu ainda tenho uma outra situação. Hoje eu estou convidado, estou fazendo uma consultoria de pizza paulistana com fermentação longa fora do Brasil. É mesmo? Exatamente. No Havaí. Olha só. Vai fazer uma pizza paulistana. Então, é possível. Eu tive a honra de preparar em Brasília um produto de um cardápio, e esse produto chamava Inforno, porque era um hambúrguer, os donos da pizzaria, um dos donos, amante de carne, queria ter sim uma carne lá na pizza. Então, foi criado um produto, o hambúrguer, feito na massa de pizza. Eu vi essa, ficou sensacional. Inforno era um produto no cardápio. Hoje ele é um negócio que chama Inforno, fatura o mesmo tanto que a pizzaria. E olha que desafio legal para vocês que são do hambúrguer e tudo. Ele tem 4 sabores. Eu acho que agora está com o 5º. E é um novo negócio que começou vendendo, que viaja incrível, viaja de uma forma incrível, com sabor e tudo. Então, é um mundo novo, esse mundo ainda está só começando. Cara, é muito legal mesmo, que a gente vê vários donos de hamburgueria partindo para pizza, conhecendo pizza. Sim. Tem meu amigo professor da LGR também veio aqui, fazendo pizza no mesmo lugar que faz hambúrguer. Montou a cozinha de hambúrguer aqui com um forno da Fornoflex do lado e ele, inclusive, falou que existem dias que vende mais pizza do que hambúrguer. Não, em Brasília, esse caso específico, hoje tem um forno também, Fornoflex elétrico, por uma situação de espaço em primeiro lugar, porque a gente precisava ganhar espaço na pizzaria. E é isso, tem dia que a chapa, o charbroiler, na verdade, está mandando bala, muito mais hambúrguer que pizza, mas assim, tudo é massa de pizza, tudo finaliza no mesmo forno. No forno. É realmente incrível. Eu tô achando muito louco. Tá rolando muito bem, assim, como o senhor mesmo citou. O Júnior, o Pedro tá fazendo também. O professor fez. O chefe Léo veio aqui também, falou bastante também sobre pizza. Entendeu? Então é muito legal esse universo, porque eu falo pra todo mundo, quem come hambúrguer come pizza, quem come pizza come hambúrguer também. Sim. E é um mundo novo, ó. Vou citar um outro exemplo ainda mais legal. Sim. Eu já fiz uma pizzaria dentro de uma loja de skate. É mesmo? E a pizza tem um formato de skate. Acho que o João comentou isso com a gente. É muito legal. Então, é possível. Dúvida besta, tá? Dá sustentação? Não Total. Fica um negócio... Nada. Mas ela é menor, assim. Ela é menor, ela tem 32 centímetros por 15, né? Mas ela tem esse formato, tem esse atrativo. É um formato incrível, que é o formato amassado ou schiacciata, como a gente fala, porque toda pizza, antes de ser redonda, ela já foi schiacciata um dia. Ela já foi retangular, amassada, como se comia em Roma. Por que schiacciata? Schiacciare é amassar em italiano. Tá. A schiacciata é uma massa Amassada. Ela é schiacciata. E aí ela, de uma forma... Eu faço muito isso em evento. Eu acho que é um formato legal. Hoje, eu tenho, né, a Quintal lá, que é essa pizzaria de skatistas e que vende roupa, vende skate, vende pizza. E é nesse formato. Eu tenho pizzarias hoje, em quase todas que eu preparo, eu tenho pelo menos uma ou duas schiacciatas de sabores diferentes. É isso, é buscar
esse conceito novo, fazer mais com a massa de pizza. Cara, muito legal. É isso. Eu acho muito legal, muito legal. Bom, a gente tem o privilégio de conseguir conversar sobre isso. O caminho do burger com a pizza realmente, para mim, se cruzou naquele dia que a gente fez toda aquela brincadeira. Que incrível. E aí você sente que realmente a galera do burger tá partindo para pizza, tá acontecendo. Olha, eu vou te falar assim, as minhas últimas consultorias, né? Matão, interior de São Paulo, Upgrade, hamburgueria. Inclusive os meninos pizza. Patrocinam o nosso canal com a Tá Expresso aqui, Delivery. Exatamente, a hamburgueria que está na pizza. Itajubá, Minas Gerais, Coda Burger virou Coda Pizza também. No Rio de Janeiro, a Ode nasceu de sócios todos hamburgueros, né? A alfândega do Gonçalo e a Rob... A alfândega também virou? Todos eles se juntaram e montaram a Ode. Ah, tá. O Gonçalo, o Caio, o Renan, então fizeram na segunda casa. Cara, então é um mundo, tem várias, assim, já todas de pizzaria. A Bo Pizza Lounge também de São José dos Campos veio do hambúrguer. Então é um mundo novo, tá aí, a gente está indo para fora, levando legal. sabores nossos para fora hoje. Então, sim, é possível ter muita coisa. Tem muita coisa legal, linkada mesmo. Muita coisa lá. Eu acho que o que nós temos que fazer é pizza, do mesmo jeito que existem, não é uma regra, mas se eu quiser falar, então tá, vou fazer a pizza, e eu adoro ela porque eu morei lá, né? A pizza napoletana, como eles comem lá, ela tem um conceito diferente, é isso que é o grande atrativo. Nós comemos pizza como um jantar de família. O italiano come a pizza como um prato de comida. Entendi. E aí tem um mundo de possibilidades. Se eu consigo mostrar para o meu cliente que aquilo é um prato de comida, eu posso ter um macarrão, porque eu como uma pizza, você come um macarrão. Mas alguém lá quer comer, na verdade, um hambúrguer. E também pode estar no mesmo lugar. Porque na Coda, em Itajubá, está no mesmo lugar. Na Grano e Oliva e em Forno, está no mesmo lugar. Inclusive, semana passada, acho que foi que eu sentei na LGR com a minha esposa, eu comi uma pizza e ela comeu um parmegiana. Tá aí, é possível. Bom, vamos falar já que estão aqui, vamos falar da maior loucura. E se a gente colocasse japonês nessa história? Tá aí a Aline e o Júnior enlouqueceram e tem japonês, pizza e hambúrguer no mesmo local. No mesmo então, cozinhas separadas, mas no mesmo local. Cozinhas separadas, mas que todo mundo pode se divertir. Comer tem que ser realmente um grande encontro. Comer, para mim, dia bom é o dia que a gente faz pizza, é o dia que a gente fala de pizza. Então é incrível, assim, até para não estourar todos os tempos possíveis, eu falo e é uma coisa que eu acho muito legal. A pizza mudou a minha vida, a pizza salvou a minha vida. Publicitário, 2 celulares, já era para eu ter batido as asinhas faz tempo, né? Bater e estava lá, mas cozinhar me ensinou uma coisa, que é uma arte, é amor, e que tem uma coisa incrível. Todos nós temos problemas, mas tem uma coisa legal, o problema não sabe cozinhar. Então, o exercício de entrar dentro da Vitúcio para cozinhar, eu colocava todos os meus problemas para fora e eu ia fazer a melhor pizza da vida dos meus clientes. Fazer a melhor comida, é isso que me encanta. É isso. Bom, segura um pouquinho que o meu microfone parou. E a gente volta dessa posição. Por isso que você ficou quietinho. Exatamente. Hoje você está tirando energia das pilhas? A pilha está segurando eu o microfone. Nossa, puxando energia hoje você. O evento de segunda-feira acabou comigo. Cara, eu vi a hora porque eu cheguei já mais tarde, porque era muita coisa acontecendo lá. Né? Acabou com a minha arrebenta. Tudo. Não é porque a gente montou tudo no domingo. No domingo. E a gente fez a grande genialidade. Somos em 12 sócios, não precisa chamar a gente para carregar as coisas, né? Tá bom, vamos fazer a gente. Aí a gente subiu 3 freezers, a gente subiu uma cozinha inteira. Foi tranquilo, os 12 acabados, né? Aí no outro dia, o dia inteiro de evento.
E à noite descarregar tudo de Vamos novo. tirar tudo e ir embora, vamos embora todo mundo. Não, Tem chance. Bom. Bom. Bom, e falando em vida, como a pizza mudou a sua vida e tudo, a minha pergunta pra gente ir pros finalmente do nosso episódio, como que é essa relação pro lado familiar, porque isso toma muito tempo. Viajar, vai, volta, consultoria, sempre cada hora num lugar. Como que sua família entende e vê tudo isso? Duas coisas. Sim, é uma verdade, né? Que hoje me faz repensar, né? Por quê? Repensar, inclusive, indo no caminho contrário do que muita gente hoje imagina. Eu começo de novo a me colocar num outro lugar fixo, tendo de novo uma pizzaria, uma forneria e podendo fazer isso, mas conseguir ficar mais continuar tranquilo. treinando, porque é muito difícil. A minha filha falou isso. Eu sempre que é possível, sempre, o jeitinho que a gente dá. Então, a Luciana vai comigo nas viagens, porque além de tudo ela também cuida da rede social, ela me bota no meu lugar, fala, acorda, faz direito. Entendeu? Ajuda. Mas, assim, exatamente. Mas nem sempre é possível. E aí, eu lembro no começo, todo mundo falava, olha que legal, você está Natal, você está não sei onde. Eu falei, olha, rapaz, eu conheci mesmo, hein? Conheci o hotel e conheci os lugares, porque a gente vai e tem que se dedicar. Né? É incrível, sim. É uma experiência maravilhosa poder viver isso, principalmente quando a gente consegue realmente nos desligarmos um pouco somente da gente para fazer a melhor pizzaria da vida do cara. Porque é o dinheiro dele que está ali, é uma economia muitas vezes de uma vida, é uma história. Então, para mim, eu só consigo falar que a consultoria deu certo se der certo para quem me contratou. Bacana. Tá? Eu realmente tento fazer o melhor. Tem seu preço, né? Esse preço não é tão simples de se pagar, tem que se querer, mas eu hoje estou me esforçando para voltar de novo, para Se estabelecer mais fixo, ficar mais perto da... E faz, né? Eu fiz desde pizzaria grande, numa cidade grande, e a cidade Cara, eu fiz Três Corações, eu acho que a cidade deve ter, sei lá, 20 mil habitantes. Está lá a pizzaria, vendendo pizza, é uma honra, entendeu? Que legal. Então, fazer isso, descobrir o quanto o Nordeste ama pizza, entendeu? E comem pizza, tive essa honra de participar. Então, é uma relação, não é fácil, né? Sim. Falo isso, inclusive, para todo mundo que me contrata quando são casais ou quando são família. Falo, não é tão simples. Não é tão simples, tá? Vocês estarão aqui e a pizzaria precisa da atenção. Outra coisa, nenhuma sociedade vai dar certo se vocês tirarem da pizzaria. A pizzaria é mais importante do que qualquer coisa. Principalmente a situação, se vocês... se é um relacionamento, casal. Então, lembrem-se disso. A pizzaria, em primeiro lugar, pelo sucesso dela, para que vocês possam depois estar mais tranquilos. Depois usufruir disso aí. Exatamente. Bacana. Obrigado pelo conselho, mas Imagina. eu não ia embora sem te dar um presente. Mas, Então, eu tenho um presente para você, que não é meu, na verdade, pai, mas olha lá. tem um vídeo para você. Ah! Tem um vídeo para você, para pronto. fechar com chave de ouro todo o nosso meu papo. pai. Jackson de Chouf, um exemplo de perseverança, honestidade, é um ótimo irmão, é um ótimo pai. Tudo que eu sei e aprendi até hoje de não desistir dos meus objetivos, ele é o meu maior exemplo. Dou graças a Deus por ele fazer parte da minha vida e o que eu tenho de falar dele. Te amo muito, você é muito importante na minha vida. Muito obrigado. Pra você, rapaz, que presente. recadinho, com carinho. Que demais, minha irmã. Minha irmã. Tá lá longe, muito tempo que eu não vejo a hora. Muito, muito obrigado. Imagina, Que a demais. gente fala por admiração profissional, Sim. De conhecimento, Muito obrigado. entre aspas, de pouco tempo, mas um recado de alguém da família que te conhece de verdade, Que bom. que poderia não precisaria falar, mas fez questão de falar, de elogiar, de falar o tamanho
do Jackson, não chefe, mas como pessoa. Tá bom? Muito obrigado pelo papo, obrigado por ter se disponibilizado de vir. Obrigado por essa oportunidade, obrigado Mas por tá esses maluco. momentos, foi demais. Tá maluco, eu agradeço demais. Queria pedir para todo mundo que está assistindo esse episódio, não se esquecer de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para compartilhar com a gente esses universos que nós estamos tentando trazer de coisas novas, de pizza, de hambúrguer, de dog, de pastel. Vou trazer gente de pastel para a gente falar também. Demais, falar de muito tudo legal. que a gente puder, tudo que é food para vocês. Bom, chefe, dá um recadinho para sua câmera, manda um abraço pro pessoal. Que demais estar aqui, muito obrigado por assistir, por participar. É importantíssimo para a gente dividir um pouco desse tempo, ter a atenção de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado muito. Contem comigo sim, é uma honra estarmos juntos sempre. E um grande, grande beijo para todo mundo que está aí. Muito obrigado. Esse foi Beijo. Chefe Jackson, de Schoff, estou falando Schoff. sério, fala errado, falava de coffee. É de Schoff, eu aprendi hoje também. Muito obrigado aos meus patrocinadores, meus irmãos, 24 Print Embalagens e Creme Americano, a Seara, Expresso Delivery, os meninos de Matão, apoiando o nosso trabalho, Gulodice e Fornoflex também deste universo. Muito obrigado, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com os amigos. Até a próxima. Eu fui, valeu. Lá.